Fala, atiradores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de mais notícias de adaptações de jogos, né? Porque a Paramount fechou aí um acordo insano com vários estúdios e está focada aí em mais notícias aí nas adaptações de jogos, e a de hoje é de Call of Duty. Isso mesmo, o filme de Call of Duty está começando a andar basicamente. Não temos nada tão grandioso para mencionar, mas algo que poderia ter sido interessante. Então vamos conferir depois de você deixar aquele like top, né? Atira no botão de like, mas cuidado, acerta só o botão de like, tranquilão? Então agora sim, bora conferir essa notícia. E basicamente vamos direto ao assunto, né? A Activision recusou Steven Spielberg na direção de Call of Duty, o filme. O diretor, né, foi cogitado aí para fazer esse projeto e estava bem interessado em fazer essa adaptação. Só que ele teria que ter o controle criativo, né? A divisão de bilheterias não estava tão favorável para a Activision e algumas outras coisas aí envolvendo, né, o nome Steven Spielberg, que é gigantesco, principalmente, né, na questão aí de histórias de filmes de ação e guerra, porque como vocês estão ligados, né, ele fez aí nada mais nada menos como o Resgate de Soldado Ryan, estava envolvido em Band of Brothers, então o diretor realmente manja dessa questão. Fora que também foi um dos responsáveis pela franquia Medal of Honor, que também é uma das franquias a qual Call of Duty se inspirou. Então um cara com um peso gigante, né, em seu nome e, claro, uma referência a filmes de ação. E, no caso, filmes de guerra, né? O diretor, então, teria entrado em algumas negociações, mas a Activision não estava tão afim assim de ceder o lado deles. E aí tiveram que descartar o diretor que estava interessado no projeto, Steven Spielberg, o que poderia ser algo muito bom ou não, a gente não tem como saber, né, como seria essa versão de Spielberg de Call of Duty. E o diretor também, né, disse aí que ele é um jogador ativo, né, do mundo dos jogos aí, só que ele joga no PC e é um grande fã de Call of Duty, principalmente da parte ali, eu acho que cinematográfica, né, mas enfim. O diretor estava bem curioso em saber mais sobre o projeto e tentar andar com o projeto, mas a Activision não estava tão afim assim, porque o cara é realmente, né, muito grande, o que acabou pesando no sentido contrário, porque ele não estaria talvez aberto, né, a algumas negociações na própria bilheteria, as questões envolvendo orçamentos, que provavelmente a Activision não quer, né, por tanta grana assim, o próprio controle criativo que eu falei, né, o que acabou afastando, né, a Activision do diretor. E diga-se de passagem, um diretor que estava talvez bem envolvido, né, nessa questão do mundo dos jogos e provavelmente faria alguma adaptação bem legal, mas nunca veremos essa adaptação. Fora que a gente não sabe também qual seria, né, o Call of Duty, ou qual seria essa adaptação que ele faria, ou se ele faria uma história nova, ou pegaria alguma história já conhecida, né, da franquia. Porque temos muitas coisas, temos a linha do Black Ops, temos a parte ali Warfare, né, da coisa, que é uma guerra um pouco mais moderna, então não sabemos como ele trabalharia isso. Ele foi um dos conhecidos aí envolvidos em Medal of Honor, após assistir o seu filho, né, jogando o GoldenEye 007 lá do Nintendo 64. Então o cara realmente influenciou muita coisa no mundo do entretenimento envolvendo as guerras, né, que o cara manja mesmo. Só que aparentemente não era o que a Activision estava querendo. Então a Paramount deu sinal verde para fazer o filme, mas não vai ser com o Spielberg. Ainda não temos aí o diretor que fará esse projeto andar para frente, mas ele começa a partir daqui, né, a fase talvez de negociação e casting claramente, né, tanto do diretor quanto dos próprios envolvidos na produção, como atores, produtores, entre outras coisas, né. Então talvez seja um sinal interessante ou até caótico, né, nessa questão, porque poderíamos ter nada mais, nada menos do que Steven Spielberg no comando de um filme de Call of Duty, e isso não aconteceu, né? A Activision Blizzard acabou tirando o cara que queria fazer o filme, mas eles não estavam dispostos talvez a dar mais controle do que o diretor queria ter do projeto. Pode ser aí uma daquelas grandes questões, né? Se for bom, muito bom. Se for ruim, vai ficar sempre aquele gosto do mas era o Spielberg que queria fazer, talvez, né? Talvez teria sido melhor se o Spielberg fizesse. Só que a gente nunca vai saber, né? Então, essa
é a grande questão de Call of Duty, o filme. E bom, pessoal, então essa foi a notícia, né, do filme do Call of Duty, que começa então a sua pré-negociação aí para fazer o filme. Então sei lá quando é que vai sair, mas enfim, muita, né, treta envolvendo, né, essa questão aí do diretor. Então espero que vocês comentem aí embaixo qual é a opinião de vocês. Vocês queriam ver um Call of Duty de Steven Spielberg? Eu queria, mas enfim, não vai acontecer, né? Comenta aí também se você tem algum diretor em mente que faria esse projeto, né, andar muito bem. Deixa aí nos comentários os atores que você queria que interpretasse, ou até mesmo qual jogo que você queria uma adaptação, né, de Call of Duty. Tem muita coisa aí, beleza? Então agora sim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, belezão? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e